Então, boa noite. Hoje é dia 20 de julho. Nossa aula de hoje vamos debater o texto do professor Marcos de Carvalho, Um exército de índios, quilombolas e senhores de engenho contra os jacobinos, a cabanada, né, de 1830, eu já ia dizer balaiada, né? A cabanada de 32 a 35, né? E nós vamos ter a apresentação da Bruna e do Pedro, né, que já mandaram também o fichamento, que está lá na página do Moodle. Né. Com vocês, com a palavra vocês, Bruna e Pedro, fiquem à vontade. Bom, ok então, né? Boa noite, pessoal. A gente vai fazer a apresentação do texto, dividindo aqui entre eu e a Bruna, intercalando, né? Então, o professor já apresentou o texto. Passo a palavra para a Bruna, porque é ela que efetivamente vai começar. Acho que pode passar já, Pedro. Isso. Então, o fichamento tá lá, tá enorme, porque eu não sei fazer fichamento pequeno. Então, se alguém não conseguiu ler o texto e ler o fichamento, é praticamente a mesma coisa que tá lá no fichamento, gente. O texto foi escrito pelo Marcos de Carvalho. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele ensina várias cadeiras, História do Brasil, História das Américas, História da Escravidão e História da África. E os principais temas de pesquisa deles são escravidão e tráfico de escravos e a história associada chamado Ciclo das Insurreições Liberais do Nordeste. Esse capítulo que ele escreveu tá no livro Revoltas, Motins e Revoluções, que homens livres, pobres e libertos no Brasil do século XIX, que foi organizado pela Mônica Duarte Dantas. Então, essa apresentação do autor, eu acho que pode começar daí, Pedro, falar do texto. Está sem áudio, Pedro. Não aprendi ainda, né? Quase 2 anos aqui mexendo nessa coisa. Mas eu estava falando que o autor faz um movimento bem importante para compreender a cabanada, que é falar do contexto, falar dos antecedentes, que ajudam a compreender um movimento que é muito complexo, né? Até estava comentando com o professor, é complexo entender o porquê diversos grupos sociais se juntam aparentemente pelo mesmo objetivo, assim, e entender esse contexto anterior ajuda a entender o movimento em si, né? Aqui a gente separou alguns desses antecedentes para comentar sobre, que influenciam diretamente na eclosão do movimento, né? O autor pontua esses movimentos, né? Então, antes mesmo da independência, alguns movimentos liberais que aconteceram no Nordeste, ele pontua a Revolução Pernambucana de 1817, que foi um movimento republicano, até se expandiu para algumas outras regiões do Nordeste, não ficou restrito a Pernambuco, né? Mas esse movimento ainda antes da corte voltar a Portugal, foi logo debelado também, houve repressão a esse movimento, e depois a Confederação do Equador de 1824, que foi um movimento também republicano e que teve uma repressão mais dura que o movimento de 1817. Então, são movimentos de contestação à coroa portuguesa, depois a centralização do Império de Dom Pedro I. São movimentos, de certa maneira, liberais, que queriam mais autonomia nas províncias, ou de certa maneira até separatismo, né? E que são bem importantes para depois da abdicação de Dom Pedro I, porque o Pedro I vai abdicar em 7 de abril de 1831, por uma série de motivos também, né? Vai ter a Constituição em 1824, mas antes ele vai fechar a Constituinte de 1823, uma centralização muito grande, vai ter a Guerra no Prata também, né? Então, alguns descontentamentos, ele vai acabar abdicando do trono em 1831 e voltando para Portugal, e aí a gente vai ter o início da regência, né? No período imperial. O autor comenta no texto que esse movimento, 7 de abril, a abdicação, foi um movimento muito importante na época, porque representou uma ascensão de grupos
que estavam marginalizados antes. E a gente vai ter em Pernambuco a ascensão justamente dos grupos que foram reprimidos durante a Revolução de 1817 e o movimento em 1824. Então, a gente vai ter esse movimento de que, dentro da província, aqueles que reprimiram em 1817 e em 1824 tiveram conquistas a partir dessa repressão. Então, por apoiarem o movimento que acabou saindo vencedor, né, que foi a repressão, esses movimentos, eles tiveram vantagens a partir disso, né? E o que vai acontecer a partir de 1831 é uma situação parecida, só que ao contrário. O que vai ter são os liberais, os antigos liberais, ascendendo e perseguindo os antigos apoiadores da monarquia, né? Então, dentro de Pernambuco, diferentes setores de oligarquias, diferentes oligarquias que se combatiam, né, que não tinham uma diferença ideológica muito grande, mas que foram marginalizadas do poder a partir da abdicação, começaram a se enfrentar. Para se ter uma noção, depois de 1831, e se não me engano já em 1832, o irmão do líder da Confederação do Equador vira presidente da província de Pernambuco. Então o autor fala de uma gangorra dos poderes, né? Que a abdicação representou uma coisa muito importante nesse sentido de que houve um deslocamento daqueles que tinham mais protagonismo político. Então, a partir de 1831, com a abdicação, vai haver perseguição àqueles que apoiavam a monarquia. Então, vai haver perseguição, no caso, por parte dos liberais, aos militares. Então, os militares oficiais ficaram receosos de perderem seus cargos, de serem dispensados, de perderem suas aposentadorias, né? E a gente vai ter um movimento de proprietários também, que vão ficar receosos justamente da vingança daqueles que eles combateram anteriormente, né? E acho que isso ajuda a compreender a eclosão da Abrilada, que é um movimento fundamental para compreender a cabanada, né? A Abrilada, ela é uma articulação entre oficiais e proprietários que ocorre para derrubar justamente o presidente da província de Pernambuco e o comandante das armas. Esse movimento, ele chega a acontecer efetivamente um levante, um motim, né? E chegam a ocupar uma fortaleza. O autor fala em cerca de 60 mortos em um confronto, né? Só que, de fato, eles não conseguem derrubar o presidente da província e eles são derrotados, né? Esse movimento foi liderado por Francisco José Martins, que era um antigo militar que virou a casaca em determinado momento, né? E o Francisco José Martins, que comandava esse movimento, acaba se retirando e indo para o sul, se não me engano, a Mata Sul, que o autor se refere no texto, né? E lá ele inicia uma articulação importante para dar origem à cabanada com Torres Galindo, que tinha já uma influência muito grande, que me parece, ali, pelo que eu entendi no texto, tinha uma rede clientelística, que o autor fala depois também, muito grande, que consegue mobilizar camadas mais populares da população para esse movimento, né? Até indígenas, mas os cabanos propriamente ditos, que eram pessoas que viviam em cabanas, nas matas e tudo mais. E aí, a partir dessa articulação, do final da Abrilada derrotada, indo para o interior, se encontrando com Torres Galindo, que consegue articular uma camada mais popular para esse movimento, a partir daí, em 1832, até o final, os cabanos, como um exército, se constitui, né? Então, esses são os antecedentes. Acho que consegui contemplar tudo. Agora passo a palavra para a Bruna. Esse Torres Galindo, pelo que eu entendi, ele realmente estava articulado, inclusive num contexto de revolta, porque ele participou do levante organizado pelo Joaquim Pinto Madeira, que foi no Ceará. Então, ele tinha contato com
que fizeram com que armas enfim, toda uma estrutura adentrasse, então, nessas matas para auxiliar na luta cabana, né? E como o Pedro falou, ele conseguiu articular muita gente. O Marcos fala do Antônio Timóteo Andrade, que foi um dos principais responsáveis pela eclosão da rebelião no interior. Ele comandava muitos homens em Panelas de Miranda. Hoje é chamado só de Panelas o município, né? Pelo que eu entendi. Que foi um ponto extremamente estratégico ali na luta cabana. Além disso, na fronteira com Alagoas, principalmente em Barra Grande e na região do Rio do Jacuípe, havia um forte apoio à coroa. Então, foram nesses pontos que os cabanos foram se mobilizando. Um outro nome importante é o coronel Manuel Joaquim de Barros, ou Barrinhos, que estava ali atuando em Barra Grande e que combateu quase até o fim do movimento. Para o autor, a participação do Barrinhos e desses outros grandes proprietários rurais mostra como os cabanos tinham muito simpatizante entre as elites locais. Se a gente pensar que a cabanada durou 3 anos, e os cabanos, eles tinham acesso a armas, mas frente às tropas do exército, eles não estavam tão bem equipados, né? Então, eles existiram por muito tempo adentrando essas matas e, na opinião do autor, isso fez com que eles conseguissem catalisar muitos simpatizantes entre esses homens que, de alguma forma, se sentiam insatisfeitos com o fim desses privilégios que eles adquiriram pós a repreensão de 24, né? O autor ele vai usar várias fontes, inclusive folhas de notícias, tem correspondência militar, tem papelado oficial também, e ele fala que as folhas de notícia da época, nas localidades, noticiavam como as tropas do exército avançavam com grande brutalidade no interior, em locais, inclusive, em que o braço estatal ainda não havia alcançado, subjugando essa população que não tinha como se defender, né? Havia muitos assassinatos e roubos, o que fazia com que essa guerra que estava se instalando fosse um instrumento para controlar a própria população em suas terras, né? O autor fala como, em determinado momento, na povoação de Barra Grande, por exemplo, foram queimadas 30 casas e, para além disso, eles tinham uma política de destruição de terra, né? Eles destruíam lavouras e faziam pesar sobre a população o recrutamento para a Guarda Nacional. E daí, aqui eu acho que tem uma coisa que vai de encontro com o que a gente leu naquele primeiro texto sobre as estratégias camponesas, né? Porque havia muita deserção do exército. Eu não sei se a palavra é recrutamento, eu acho que ele fala em algum outro termo, professor, não sei se tu consegue me ajudar. Porque tem o recrutamento e ele usa recrutamento e usa engajamento. Ele usa esses dois termos, né? Isso. Mas na prática era a mesma coisa. Tá. Era a mesma coisa, era compulsório. Os dois eram compulsórios. Pessoas que não tinham como resistir, né? Então, essa gente da mata, que era recrutada, em sua maioria lavradores, eles não tinham entusiasmo nenhum em combater os cabanos e eles acabavam desertando. Mas os castigos sobre essas pessoas também eram bem brutais, assim. Mas essa estratégia parecia ter o efeito contrário. Ao invés desses desertores eles voltarem para o exército, eles acabavam aderindo à luta cabana. Uma outra estratégia utilizada por esse pessoal que era recrutado era se mudar. Inclusive, em janeiro de 1833, o comandante de operações solicitou ao presidente de província que autorizasse a prisão de quem tentasse se mudar quando era convocado.
Nessa época, o presidente de província já tinha mudado, né? Em 1833. No final de 1832... Mas então... era ainda um liberal, né? Sim, no caso. Sim. Antes era o Manuel de Carvalho e depois passa a ser o... Tem o irmão do Paz de Andrade, né? Ah, tá. Que é Paz de Andrade também. Um é Manuel e o outro agora não me lembro, né? Mas são dois Paz de Andrade, né? Uhum. O importante é que em Pernambuco a distinção entre os liberais não é tão clara como no Rio de Janeiro, certo? E não sei se vocês perceberam isso, porque no Rio de Janeiro existiam 3 partidos muito perfilados diferentes, que eram os restauradores, aqueles que eram favoráveis à volta de Pedro I e tal, muito ligados ao partido Corcunda mesmo, né? Restauradores, conservadores, assim. Tinha os liberais moderados, que era o grupo do Feijó, da Sociedade Defensora da Independência do Brasil, e tinha o grupo de liberais exaltados, que era da Sociedade Federal, que era muito forte entre os militares de Pernambuco. Só que em Pernambuco eles são muito próximos dos liberais moderados, entendeu? Então, assim, mas são 3 partidos nacionalmente colocados, né? Só para trazer um pouco desse contexto de volta, né? Eu não me lembrava disso, mas realmente parece que eles estão unidos justamente pela repreensão que eles sofreram depois de 17 e 24, né? Então, eles atuam como uma massa, assim. Eu não sei também, porque o Marcos coloca dessa forma, né? Mas com o professor falando, realmente dá pra ver isso no texto. Então, no final de 33, a gente já vai ter o exército cabano. E no final, ali de 32, o Vicente de Paula, que o autor começa o texto falando da prisão, né, dele 15 anos depois do final da revolta, ele já se estabelece, então, como esse líder da revolta. Como tem ali, então a gente vai ter uma composição bastante ampla. A gente vai ter senhores de engenhos, a gente vai ter militares, escravizados fugidos, indígenas e camponeses cabanos participando dessa revolta. Uma das tropas mais temidas, inclusive, eram os papaméis do Vicente de Paula. Eu não sabia o que era papamel, eu fui procurar e parece um bichinho tão fofinho. Mas diz que eles eram bem bravos. Então, daí o nome, né? Eram, não são, daí o nome, né? Os indígenas... É um pássaro, né? Papamel é um pássaro, né? Não. Não é um pássaro? Aqui tá que é um... Ele é parente da noninha. Ah, é um tipo de um... A Irara. Ah, olha só. Tá. Sim, parece tão fofinho. Mas é que é um bicho, assim, safo, né? Ele se esconde fácil e tal. Né? Eu acho que é um redor. Acho que esse que é o sentido de dar esse nome para os papamés, né? Porque eles sumiam com facilidade, se escondiam no mato com facilidade. Sim, eles eram escravos fugidos, né? Mas aqui diz que os papamés realmente são... Ele tem só essa carinha de bonzinho, eles são bem, bem bravos. O bichinho. Seguindo aqui, então também a gente vai ter esses nativos, esses indígenas que vão também aderir à cabanada. Eles começaram a ser recrutados, alguns indígenas, principalmente das terras do Jacuipé, começaram a ser recrutados para as forças da primeira linha, e eu não faço ideia do que são forças da primeira linha, mas... Quando fala em primeira linha, é a primeira linha do exército. Sim, tá? Isso eu entendi, mas eu não sei qual é a diferença entre primeira, segunda e terceira linha. Porque, assim, segunda e terceira linha eram os antigos regimes de ordenanças que vão ser extintos. Sim, o professor falou. E substituídos pela Guarda Nacional. Tá? Beleza. Então, quando eles começam a ser acusados de indisciplina e ser recrutados para as forças de primeira linha, eles começam a se amotinar e aderir também aos cabanos.
E por isso vai aglutinando esse tanto de gente, né? Mas ao mesmo tempo em que a força cabana ia crescendo, os efetivos do governo também iam aumentando rapidamente, né? E aqui o Marcos ele destaca um problema que acabava acometendo o exército, porque o soldo da guarda municipal, então a segunda e a terceira linha, era muito alto, o que gerava muitos atrasos no pagamento, né? Deixa eu ver. Ah, tem até um episódio que ele fala do Xanxan, que é da onomatopeia para moedas falsas de cobre, que causou muita comoção. Ele vai pagar um comerciante com Xanxan, essa moeda falsa, e é preso. E daí isso acaba acontecendo muita deserção na Guarda Nacional. Então, parece que o exército vai estar sempre, assim, tentando recrutar mais pessoas para combater, mas sofrendo com esses problemas de atraso, de pagamento com moeda falsa, de deserção. Tecnicamente não era falsa, né? Mas era uma moeda que os comerciantes não queriam aceitar. Porque a emissão de moedas do Brasil nessa época era uma bagunça. Entende? Até isso o Estado Nacional não estava bem organizado, né? Existia uma emissão na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, uma outra emissão em Minas, uma emissão na Bahia, em Pernambuco e acho que no Maranhão ou no Grão-Pará. Tinha mais uma outra província que emitia moedas, né? Mas assim, eles emitiam, cada província fazia isso com um critério diferente, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que só depois de 1850 o Império começou a regulamentar e ter o controle disso a partir do Ministério da Fazenda, certo? Então, algumas moedas dessas emitidas pelas províncias eram de curso forçado, né? Eles chamavam de curso forçado porque os comerciantes eram obrigados a aceitar, mas isso, às vezes, os comerciantes não aceitavam. Então, assim, os soldados ficavam com aquela moeda na mão e não conseguiam comprar nada, né? Isso criava um problema maior. Então, eu acho que era mais um problema corporativo nas tropas, né? Por conta do Xanxan. Uhum. Então, a luta foi avançando. Em 1933, o Carapeba é morto em um ataque ao quartel-general com 300 cabanos. E daí, segundo o Marcos, isso faz com que deixe de ser um problema local, a cabanada. Daí, eu acredito que a regência comece a intervir mais. Uma coisa que ele fala é que teve muita tentativa de convencer os líderes cabanos a se renderem. E, inclusive, em 1833, o Vicente ele teria aceitado uma promessa de anistia, mas ao invés de se render, ele vai para Barra Grande e derrota uma guarnição. E daí ele escreve uma carta confirmando seu desprezo pelos jacobinos, que atacavam, que incendiavam as casas, atacavam as pessoas mesmo em tempos de paz. Em janeiro de 34, o Manuel de Carvalho Paes de Andrade assume a presidência da província e faz aliança com o presidente de Alagoas à época, que é o Chichorro de Gama, senhor, permitindo que as tropas cruzem a fronteira, o que é um problema para os cabanos, porque a fronteira era um ponto crucial assim, para eles, porque eles conseguiam fugir indo para Alagoas através dela, né? E ele começa uma verdadeira política de terra arrasada, o que vai dificultando a situação para os cabanos, mas não de imediato, eles resistiram. E daí, em 34 em diante, a situação vai piorando, cabanas são destruídas, até que em maio de 35 a cabanada chega ao fim. Inclusive, segundo o coronel Joaquim José Luiz de Souza,
entre março e maio de 35, houve prisão de mais de 1.000 cabanos e mais de 2.000 foram mortos à bala. Então, era realmente uma política de devastação, assim, bem brutal. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa falar sobre a... Ah, sim, o Pedro colocou ali o apoio da Igreja Católica. Ele fala como a igreja acabou criando um exército de padres para convencer os cabanos a desistir da empreitada, né? E realmente, em alguns casos, isso deu certo. Muitos líderes, inclusive, desistiram nessa campanha. E ele falou também de pagamento, né? Que as pessoas eram pagas e anistiadas. Eu perdi aqui. Senhor. Ai, mas eu acho que é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, depois eu falo. Nervosíssima, me enrolei. Imagina, não, tá tudo tranquilo. Fala, Pedro. Se não me engano, o Dom Pedro I morreu em 1834, né? Isso. O autor não dá muito peso para isso, para o fim da cabanada. Teve alguma influência? Então, teve, claro que teve influência, né? O problema é que a repressão foi mais importante do que a própria notícia da morte de Pedro, né? Porque o Pedro morreu em setembro, acho que, se não me engano, em setembro de 34. A notícia da morte dele só chega no Brasil um mês depois, acho que no Nordeste. No Rio de Janeiro é em novembro que chega a notícia da morte do Pedro, né? Então, leva um tempo até essa notícia se espalhar. Então, para chegar nas matas lá onde eles estão, era início de 35, né? Então, eu acho que isso é mais provável, né? Porque a gente tem que recuperar essa dinâmica da notícia da época, né? Que dependia dos ventos, né? Da navegação e de toda essa lentidão, ainda mais em terra, né? Uma notícia dessas correr, né? Mas sim, a morte de Pedro é um golpe de misericórdia nos cabanos, né? Ela é importante. Eu também estranhei porque que o Marcos não trata disso, porque eu acho que é um dado relevante, né, para a desmobilização final. Porque a luta que eles faziam pela restauração de Pedro não era uma luta pequena, não. Não era uma coisa só pro forma, né? Inclusive, em vários momentos eles tomam Porto Calvo, que é no litoral, esperando que vai ser um lugar de desembarque, né? Ele chega a citar isso, né? Com o local de desembarque da frota de Pedro I, né? Então, corria no Nordeste, corria, né? Até parece que eu estava num boteco no Nordeste e ouvi essa história, né? Mas, assim, corria no Nordeste, quem fala isso é o professor Evaldo Cabral de Melo, lá de Pernambuco, né? Ele dizia o seguinte, que Pedro foi expulso do Rio de Janeiro, ele não foi expulso do Brasil, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os conflitos muito próprios, muito peculiares do Rio de Janeiro, principalmente aquela noite das garrafadas e toda aquela agressão provocada até pela presença ostensiva de portugueses no Rio, que não era pequena, né? Isso fez com que o Fora Dom Pedro fosse forte no Rio de Janeiro. Mas no resto do Brasil existia no Rio de Janeiro e, de certa forma, São Paulo e Minas, né? Que era o polo onde os liberais moderados eram muito fortes, né? O Clemente Pereira, em Minas Gerais, o Líbero Badaró, em São Paulo, o Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro. Esses são jornalistas que vão fazer oposição, assim, cerrada a Pedro I, né? Só que no resto do país, e na população mais pobre também, existia essa visão do rei do imperador como alguém, assim, meio que imune aos problemas da política, certo? Isso é próprio de uma relação
que o povo pobre tem com as monarquias no antigo regime. Tá? Se vocês forem ver sobre a guerra de independência do Peru contra a Espanha, vocês vão ver que quem leva a guerra contra a Espanha é a classe de proprietários fundiários brancos. Né? Os indígenas do Planalto peruano eram favoráveis ao rei, eles resistiram à independência, porque eles sabiam que com a independência o poder da elite local, crioula, ia crescer e ia se voltar contra os direitos que eles tinham sobre as terras e tudo mais, tal como esses índios da zona da Mata Sul de Pernambuco. Né? Além do mais, tinha essa visão de que era uma região da Marinha, ali já tinham desembarcado forças oficiais na repressão a 17, na repressão de 24, né? Então era, vamos dizer assim, uma área da província fortemente associada, né, ao Partido Conservador, mas que agregava clientela de pobres, e que nessa clientela vão se juntar escravos fugitivos. Né? Então, assim, a gente vê duas oligarquias brigando, né? Uma liberal e outra conservadora, mas cada oligarquia dessa carrega os seus clientes. Só que tem um determinado momento... Até tem um último comentário para a gente fechar, professor. Não acho que o professor vai entrar no que a gente queria Não, vocês trazer. fecham depois ainda. Mas pode falar. Não, é só porque o autor fecha o texto, né, com a conclusão que ajuda muito a entender o porquê de toda essa diferenciação do exército cabano, né? Então, e para isso acho que ajuda muito a entender também a abrilada lá, né? Por que esses setores se mobilizaram, né? Então, os oficiais tinham um interesse, os proprietários tinham outro, e ele até chega a citar que tiveram proprietários que não tinham interesse naquela zona do conflito, então não mobilizaram a Guarda Nacional para esse conflito, né? Então, os proprietários que estavam lá tinham interesse nas terras, né? Tinham interesse, além do controle das terras também, interesse no controle do seu cabedal também, né? Das pessoas que ficariam sob seu poder, sob sua influência também, né? Então, essa é uma questão muito interessante, a questão das terras, né? E ele fala na página 192, o professor estava comentando aí, né, que o clientelismo é uma das dimensões políticas da cabanada, que eu acho que é a chave para entender essa complexidade, né? Por que tem escravizados fugitivos, indígenas, pequenos proprietários, né, camponeses e tudo mais participando. E acho interessante que ele entende esse clientelismo não a partir de uma visão talvez um pouco mais simplista, né? Como se fosse uma adesão total aos ideais do Senhor, uma submissão completa, né? Mas que como uma rede, cada malha dessa rede interpreta os objetivos de uma maneira, né? Então, para cada parcela dessa rede, a volta de Dom Pedro I tinha um significado, né? Então, para os proprietários que estavam ali compondo a cabanada, a volta de Dom Pedro significava a volta do protagonismo político, né? Significava também o impedimento da revanche dos seus adversários, né? Os burocratas, né? A retomada de seus cargos ou não ficar na ociosidade do trabalho também, né? Enfim, cada camada tem uma interpretação. E a interpretação dos camponeses, nesse caso, é também uma questão de terras, né? É uma questão da defesa das suas terras e a defesa dos seus modos de vida antes de 1831. Porque a partir de 1831 também as suas terras e os seus modos de vida também vão ser violados com a ascensão dos liberais, né? Então, a volta de Pedro I tem esse significado também para essas camadas mais populares, né? Que é como o professor falou, não se tratava de uma palavra de ordem que escondia algum outro significado, né? Não, a volta de Pedro I significava justamente a retomada dos antigos valores que eles tinham, né? E ele chega a citar que uma parcela de terras ali entre Alagoas e Pernambuco
pertencia à Marinha Real, né? E ainda que uma pequena proteção para o avanço da cultura da cana, era uma proteção, né? E que depois, efetivamente, aquele espaço vai ser tomado pela cana, né? Então, havia interesse pela terra, né? Havia defesa do seu modo de vida pela terra, né? E quando ele fala dos papaméis, pode parecer, putz, escravizados, fugidos, quilombolas, quais interesses eles tinham, né? E quando ele fala que o Vicente de Paula busca anistia e busca alforria da sua tropa também, ele interpreta que esses escravizados viam na figura de Dom Pedro uma possibilidade de sua liberdade, né? Então lutavam pela sua liberdade. Então, essa conclusão do autor me ajudou, como eu tinha comentado com o professor antes, eu tinha uma certa dificuldade de entender esse movimento, né? Essa complexidade, que é uma luta popular, mas conservadora, né? Mas por essa explicação do autor, dessas diferentes interpretações, acho que as coisas assim ficam mais compreensíveis. Muita coisa no Brasil é assim, entendeu? Acontece não só no Brasil, né? Se a gente vai ver aqueles movimentos da plebe inglesa estudados pelo Thompson, aquele livro Costumes em Comum, tem vários movimentos da plebe que era em deferência ao rei e à igreja, no caso deles da igreja anglicana, né? Mas eles faziam passeatas em defesa do rei e da igreja e saqueavam castelos, saqueavam comerciantes, entendeu? Mas tudo em nome do rei e da igreja, mas em nome de tradições imemoriais lá dos Tudor, do período anterior, né? Então, assim, o discurso e o objeto político, ele não é que ele seja falso. Eles não estão falseando no momento que estão defendendo Pedro. É que, para eles, a monarquia representa esses direitos imemoriais, né? Então, é isso, é uma base, é a tradição como uma base de direitos, né? É diferente do que a nobreza ou a oligarquia vai usar a tradição como uma base de privilégios e de exclusivos, né? E mercês, né? Esses aí não, eles vão lutar pelo direito à terra, pelo direito ao recrutamento e tudo mais, né? Tudo isso está acontecendo numa época que a regência vai estar praticamente, não sei se é uma expressão muito feliz, mas trocando o pneu do carro em movimento, né? Ou seja, eles extinguem o regime de ordenanças, criam a Guarda Nacional, criam o cargo de juiz de paz, com várias responsabilidades policiais também, além de outras responsabilidades jurídicas, né? Então, o poder local ele passa a ter uma importância muito grande, e esse era o projeto dos liberais, né? Mas isso também desestrutura a política no interior das províncias, né? E no caso de Pernambuco, que tinha vivido uma história muito violenta na década anterior, né? Essa gangorra, essa reviravolta política, ela vai criar essas fissuras todas, né? Então, assim, existe o clientelismo, mas o clientelismo que ele descreve é um jogo de tensões, como o Pedro falou, né? É um jogo de tensões. Porque o Vicente de Paula, ele é um cara até lá bem pobre, né? Não é um cara tão importante assim, mas ele vai se destacar ao longo da revolta, né? Porque ele vai destruir o principal grupo repressor daquele outro sujeito lá, como é o nome? Carapeba? Carapeba, ele vai destruir aquele, o Rambo, né, que é mandado por Recife lá, né? Ele vai destruir aquele cara, né? Agora, é claro que a guerra vai ganhando um contorno que é uma guerra de terra arrasada, né? E, então não é só conflito entre homens e tal. A terra arrasada, assim, a descrição da repressão é queimar a roça, destruir casebre, né? Recrutar à força, praticar violência contra mulheres, e frequentemente isso acabava em escravização de crianças, né? Que eram capturadas, né? E dadas para os vencedores, como para criar, para levar para casa. Na verdade, era uma forma
escondida de escravização. Então, foi a repressão ao movimento da cabanada, ela representou um processo de concentração fundiária no sul da zona da mata pernambucana. Esse é o resultado, né, do processo. Ali são beneficiados os proprietários mais ligados ao Partido Liberal, né, e aos federalistas, né? Enquanto que as oligarquias mais tradicionais de Pernambuco, que são os Cavalcante e os Araújo Lima, né, esses continuam com seus engenhos lá no centro, no norte da província, né? Não são diretamente tocados pelos... O que fazem os liberais no poder? Eles não vão tocar, não vão bulir diretamente com os Cavalcantes. Isso seria muito forte para eles fazerem. Então, eles vão atacar a clientela dos Cavalcantes. Eles vão atacar os cabanos, né, que são, de certa forma, essa clientela pobre, né, dos conservadores. Né? Esse é o foco deles. Claro, o objetivo é político, é militar e é também de terras, né? Então junta esses vários grupos, né? A regência, ao mesmo tempo que a regência está criando essas instituições, ela está dissolvendo o regime de ordenanças, acabando com o poder dos capitães mores, né, nos municípios, e também está demitindo soldado a rodo, né? E existia muito soldado em Pernambuco. Existiam unidades que tinham participado dos movimentos, inclusive alguns soldados que tinham ajudado a reprimir o movimento de 24, né, tinham mudado de lado, alguns mudaram de lado, né? E alguns rebeldes de 24 também mudaram de lado, né, como o caso do Abreu Lima, né? Então, assim, tem várias reviravoltas aí, né, no interior nessa política, né, da província, né? Então, a gente nunca encontra, não só no século XIX, mas em outros períodos também, a gente nunca encontra um movimento social sem entender esses contextos políticos, regionais, locais e também nacionais, né? E no caso aqui até internacionais, né? Porque dependendo do desfecho da guerra civil em Portugal, talvez Pedro pudesse ter cogitado a possibilidade de voltar ao Brasil. Se ele perde a guerra civil contra o irmão dele, que é o Dom Miguel, ele fica em guerra contra o irmão dele de 31 até 34, eu acho que só em maio de 34 que ele vence a guerra civil, mas durante a maior parte do tempo, na guerra de sucessão do trono português, o Pedro I vai estar em minoria. Então ele vai estar numa situação muito vulnerável. E é muito provável que ele tenha recebido muitas mensagens do Brasil dizendo, olha, se tu descer em Pernambuco, tu vai ter apoio do nosso pessoal aqui, cabra da peste e tal, né? Então, assim, e ele chegando no Nordeste, provavelmente a figura dele ia fazer com que setores significativos da população viessem ao apoio. É diferente ele desembarcar no Nordeste ou ele desembarcar no Rio, né? Então, uma coisa é a dinâmica da política na corte, no Rio de Janeiro, outra coisa é nas províncias, né? A gente não pode entender que o país nessa época não tinha uma opinião pública nacional, né? Então, assim, É interessante pensar também como, naquele momento, essas coisas que a gente sabe hoje não estavam dadas, né? Então, havia uma possibilidade, né? O Estado estava bem fragilizado, né? O imperador era novo, ele tinha 30 e poucos anos, né? Então, assim, é uma questão de calcular. Ele pode se dar mal na guerra lá em Portugal e voltar para cá, né? E voltar para cá. E por quê? Porque a regência, se a gente lê os jornais com atenção, mesmo os jornais do governo da regência, a gente vai ver assim que a situação naquela época era de extrema instabilidade, né? Ninguém achava que o governo da regência ia durar 10 anos. No início, ali, em 31, poucos davam fé nisso, né? Tanto é que começa a pipocar a rebelião em tudo que é lado, né? Então, eles estão realmente... Claro, para nós é mais cômodo, né?
mas eles estão ali lutando no meio dessas incertezas, né? E desses projetos aí colocados, né? E não só, né? Eu fiquei pensando, porque, pô, a gente tá em época de escravidão, né? Quanto desses proprietários que estavam auxiliando na luta cabana não eram proprietários de escravos? E Sim. daí a gente vai ter esses papamés, esses fugitivos que vão estar lutando lado a lado, não sei até o quanto lado a lado se aplica, com o proprietário de escravo. Então, essas dinâmicas que estão no interior da própria cabanada, dos próprios cabanos, sim, não é um grupo homogêneo, mas para Uhum. facilitar a nomenclatura, né? Uhum. Foram coisas que eu fiquei pensando durante o texto, né? É um grupo cheio de contradições, Sim. você tem razão, né? Então, aqui tem um mapa da província de Pernambuco, que aparece em azul, né, em 1817. E ali tem pontilhado as divisões, né, políticas que foram feitas depois de 17. Então, aqui vocês têm... eu estou sem o negócio porque eu não sou apresentador, é o Pedro, né? O Pedro pode me passar. Isso aí. Então, assim, a comarca de Sergipe se emancipou da Bahia, mas a comarca de Alagoas se emancipou de Pernambuco, depois de 1824. Né? Em 17, Pernambuco perde toda aquela região oeste do Vale do Rio São Francisco, que é essa comarca de São Francisco, que era pernambucana, hoje é a região de Barreiras, na Bahia, né? Que é a região produtora de algodão, soja, tomada aí pelo agronegócio, né? É um cerrado aí, já, né? Faz divisa com Goiás ali e tal, né? Mas é uma região, né, enorme, né, que o Pernambuco perdeu, né, para a Bahia depois de 17. Né? Então, a própria província foi, assim, partilhada, né, como uma forma de diminuir, né, o poder rebelde. Né? Então, assim, o principal estudo do Marcos Carvalho é a revolta praieira. Né? A praieira é o principal chão dele. Mas como ele estudou também as revoltas liberais anteriores, né, então ele tem todo um estudo muito intenso, né, dos movimentos desde lá do início do século, né, do Areópago de Itambé, né, que é uma conspiração, que é uma espécie de conjuração pernambucana, né, a formação do Seminário de Olinda, a Revolução de 1817, o movimento de 1824, né, e depois a retomada agora em 31 com o Feijó. Né? Então são vários momentos que os liberais retomam o poder e a partir dos anos 30, os liberais mais radicais vão formar o chamado Partido da Praia, ou praieiros. Né? Eles não vão mais se chamar Sociedade Federal, né? Vão chamar o Partido da Praia e vão ter um forte apoio urbano dos nacionais. Né? O centro do discurso dos praieiros é o antilusitanismo. Né? E é uma questão urbana muito séria em Recife, né? Porque na época, o Marcos Carvalho chega a dizer que dos 5.000 trabalhadores no comércio do Recife, trabalhadores do comércio, certo? Inclusive aqueles trabalhadores pobres de balcão, né? Não eram só os donos dos negócios. Dos 5.000 trabalhadores do comércio em Recife, em 1848, né, 4.800 eram nascidos em Portugal. Então, e a maior parte deles tinha chegado a Recife depois da independência. Então, eram portugueses que continuavam chegando. Né? E era um tipo de imigração que tinha esse perfil próprio, uma imigração urbana e masculina, e de jovens também, né? Que vinham com 10, 12 anos de idade para trabalhar no balcão, né? Em comércio, para comerciantes portugueses. Passado um tempo, com uns 20 e poucos anos, eles se estabeleciam como caixeiros viajantes, aí começavam a ir para o interior e tal, e daqui a pouco fundavam uma filial no interior daquela casa comercial da capital. E aí mandava chamar de Portugal mais alguns meninos para trabalhar para ele nessa lojinha do interior. Né? E assim
né? Esses meninos trabalhavam por um prato de comida e ocupavam o emprego dos trabalhadores nacionais brasileiros, né? Dos livres e libertos do Brasil, né? Que não tinham um emprego urbano praticamente, que era todo monopolizado pelos portugueses. Então, quando se fala em antilusitanismo em Pernambuco, tem que se considerar vários tipos de conflito, certo? Existia o antilusitanismo dentro do Exército, que é uma briga contra oficiais portugueses que ocupavam altas patentes no Exército. Esse é um tipo de antilusitanismo. Esse é o que levou, por exemplo, ao movimento da Junta de Goiânia, né? E também da Confederação do Equador de 24, né? Mas também em 17 já era presente, né? Um dos primeiros oficiais, era um capitão do Exército Brasileiro, o Leão Coroado, né? Foi um dos que ocupou um quartel e quis expulsar os portugueses de Pernambuco a partir de 17, né? Agora, isso entre os militares. Entre os grandes senhores de engenho, existia uma implicância com os comerciantes exportadores do porto de Recife, né? Não era propriamente uma implicância, era um conflito econômico mesmo, né? Porque o comércio de importação e exportação no porto de Recife era dominado por 7 famílias de portugueses de Portugal mesmo, né? Então, aí era o comércio de grosso trato, como eles chamavam na época, né? Era um comércio grande mesmo, de importação e exportação. Então, o comércio do algodão, do açúcar, de Pernambuco, passava pela mão de poucas famílias portuguesas. Então, aí é um outro antilusitanismo, certo? É contra esse monopólio, que é um monopsônio, né, vamos dizer assim, do comércio, que esse grupo de portugueses tinha da compra dos artigos para exportação, né? Então, a outra questão então, assim, esse outro antilusitanismo urbano, né? Do emprego urbano, que Recife já é uma cidade com um porte razoável, né? Era a terceira cidade do Império, né? Depois de Salvador e Rio de Janeiro, Recife era a terceira cidade. A Bruna disse, ia pedir para o professor se já tinha uma dimensão antilusitana na vontade de expulsar os oficiais portugueses. Sim, sim, é isso mesmo, né? Isso já tinha se manifestado até antes, né? Mas esses portugueses continuam no Exército do Brasil. Entendeu? Eu não lembro se foi na cabanagem que a gente viu dessa dimensão antilusitana, porque a independência não tinha chegado muito bem ao norte do país. Então, essa presença lusitana só aumentava a situação, né? No Grão-Pará também. O Grão-Pará, o comércio de Belém era dominado por famílias portuguesas, né? E quando chega a notícia da queda do imperador em 31, né, o povo de Belém se levanta contra os governantes locais, achando, bom, agora é a independência para valer, né? Muitos entenderam o 7 de abril como a verdadeira independência. Isso o Marcos fala aqui. E não foi só em Pernambuco, né? Então, assim, abre mais uma temporada de conjuntura, vamos dizer assim, desfavorável aos portugueses, né? Mas como eles eram oficialmente cidadãos brasileiros, porque eles tinham aderido à independência do Brasil, né? E essa é uma lei, né, criada pelo Pedro I e está na Constituição de 24, né? Ou seja, aqueles portugueses residentes no Brasil que aderissem à independência do país eram considerados cidadãos brasileiros, né? Então, assim, quem reprimiu a revolta da cabanada, a cabanagem no Pará, foi o Soares de Andréa, né? Que era um general português. Isso em 1838. Tal. Depois, esse Soares de Andréa vem aqui para Santa Catarina para reprimir o movimento de Laguna, né? E depois para o Rio Grande do Sul, para reprimir os farroupilhas. Então, a mão pesada, geralmente, era com oficiais portugueses, né? no Exército, né? Então, eles continuam chegando para o Brasil, né? E sendo admitidos como brasileiros, né? Mas, claro, né? Com a questão já dinástica resolvida nos anos 30, porque o sucessor do trono do Brasil passa a ser o menino, Pedro II, né?
A morte do pai dele em 34 deixa mais seguro, vamos dizer assim, o trono para Pedro II, né? Porque aí já não vai ter mais restauração de Pedro I, né? A linhagem portuguesa vai ficar com a Isabel, né? A primeira filha de Pedro, né? Que vai ter uma regência lá para cuidar do governo até a maioridade dela. Então é uma outra linhagem que fica com o trono lá. Fica dentro da família, Bragança, né? Mas já não mais com a possibilidade de reunião das duas coroas, né? E esse era o temor, né, que se tinha durante o primeiro reinado no Brasil, né? A possibilidade de reunificação das coroas a partir da herança, né, que Pedro I tinha do trono de Portugal, né? Pelo fato de cair esse trono para ele também, de ser o herdeiro lá, né? Então, são elementos, né, do processo de independência que corre muito lentamente, né? Ou seja, o processo de independência e de construção do Estado no Brasil está se processando, né? E nisso há todo um ajuste e uma série de conflitos, né, dos grupos dominantes. Então, essa primeira conjuntura, até 34, né, a regência está criando novas instituições, né? A partir de 34 vem o ato adicional, né? O ato adicional de Feijó vai tentar normatizar esse jogo político provincial com a criação das assembleias legislativas provinciais, né? Então, é quase que um tímido federalismo encapsulado num Estado unitário, né? Que é o que se forma com essa emenda do Feijó, com esse ato adicional, né? Mas ainda é tudo muito tênue, né? Porque os liberais vão exigir mais descentralização, mas Feijó vai ficar no meio do caminho, porque ele tem maioria da Câmara, mas quem tem maioria no Senado ainda é o Partido Conservador, que é o Partido Corcunda, né? Que vai ser a base do futuro Partido Conservador, né? Então, quem está no Senado, por exemplo, por Pernambuco, são o Cavalcante e o Araújo Lima, né? Dois da facção lá, que tinha vencido os liberais em 17 e 24. Né? O que mais? Boa noite, Gisele. Bom, para a semana que vem, né, o nosso próximo texto é aquele do Matias Rorim e Assunção, né, que é Sustentar a Constituição e a Santa Religião, sobre a balaiada, né, do Matias Rorim e Assunção, né, que é um especialista na balaiada do Maranhão, é um professor na Inglaterra, né, que vai ser apresentado pelo Roberto e pela Poliana. É isso? Né? Professor, a família real portuguesa já estava presente durante o movimento da cabanagem. O Ederson está perguntando da cabanagem do Pará, né? Ou da cabanada de Pernambuco. O que tem nessa época da cabanada de Pernambuco, e nos anos 30 aqui, é a família real brasileira. São os filhos e as filhas de Pedro, né, que ficam aqui. Enquanto que a família real portuguesa volta com Dom João VI para Portugal em 1821. Né? Então, Pedro I fica aqui e com o casamento que ele tem com a Leopoldina, né, ele tem vários filhos. Depois ele casa com uma bávara, esqueci da segunda esposa do imperador, mas tudo bem. Amélia, né? Acho que é a dona Amélia. É isso.
Dona Amélia. Então, com a Dona Amélia, ele tem outros filhos. Então, assim, na época, vai ficar aqui no Brasil Pedro II com as infantas. As infantas são irmãs mais velhas do que ele, que é a Dona Januária e a Dona Francisca. A Francisca vai ter um casamento negociado pelo governo do Império com o príncipe de Joinville, que era herdeiro do trono francês. O príncipe de Joinville, o herdeiro do trono francês, não era qualquer trono, né? O trono da França. Só que logo depois daquela do trono francês, vem a Revolução de 48 e derruba a monarquia na França, né? Então a solução dela e dele vai ser vender terrenos para imigrantes em Joinville, Santa Catarina, né? Onde eles têm terrenos, né? Dona Francisca, né? Pedro Gabriel, professor, desculpe perguntar, mas como tem funcionado a inscrição para apresentar os textos? Bom, daqui a pouco eu vou fazer uma sessão de inscrição para o bloco, né? Para o próximo módulo da disciplina. É no soco. É no soco. Tanto e com o dedo pronto, assim, né? É que nem aqueles programas assim de daqueles programas de televisão bem antigos, assim, o primeiro que o sino ganha, né? Isso aí. Então, nós temos essa. Agora, no final disso, na próxima aula, nós vamos fazer a distribuição. Já vou anunciando isso, vamos preparando o dedo, né? Na próxima aula, eu vou fazer a distribuição do módulo, tá bom? Legal. Bom, eu vou dar um na gravação.